Hoje eu acho que a gente está vivendo uma mudança em relação ao que veio acontecendo nos últimos anos. A parte da cosmiatria não perde a sua importância de forma alguma, principalmente a cosmiatria baseada em evidências, mas nós estamos vendo que o que pode e tem diferenciado um dermatologista é a parte da dermatologia clínica, principalmente a imunodermatologia, devido à chegada de novas terapias que estão mudando o cenário de doenças imunomediadas, onde antes nós éramos muito limitados. A área estética é uma área que está sendo muito invadida por outras especialidades, não só médicas, né, infelizmente. E então a gente está conseguindo agora ter A área clínica está ganhando um valor maior. Para um dermatologista hoje ser completo, ele precisa ter esses conhecimentos. Então isso hoje em dia é um grande filão para o consultório. A gente ter conhecimento sobre a prescrição dessa evolução que a dermatologia está passando, né? E é uma evolução significativa. O paciente sofria, o médico sofria, porque os medicamentos imunossupressores clássicos, claro que algumas vezes eles ainda têm seu valor, eles algumas vezes resolviam os casos, mas por tantas outras vezes o paciente tinha efeitos colaterais ou tinha falhas desses medicamentos e nós ficávamos de mãos atadas. Hoje nós sabemos que com essas novas terapias e com o manejo correto delas, nós podemos conseguir uma melhora de quase 100% em relação ao problema do paciente. Pacientes que ficam completamente sem lesões, sem aquela cascata de inflamação acontecendo. A minha geração para trás é uma geração que ainda tem muita insegurança. Eles ainda têm mais segurança na prescrição das medicações convencionais, sem se dar conta que essas terapias mais alvo, né? A gente está cada vez chegando num tronco mais fino dessa árvore, que se a gente considera que o tronco maior são os imunossupressores, chegando nos galhos mais fininhos que estão indo, como as anti-interleucinas, num alvo imunológico mais preciso. Com isso vem junto uma diminuição significativa dos efeitos colaterais desses tratamentos, né? Então isso, o que deveria trazer mais segurança para essa geração mais antiga, não, eu vejo uma insegurança muito grande, né? Que estamos evoluindo muito em termos de estudo, em termos de desenvolvimento na engenharia genética, nos novos tratamentos, mas ainda na prática dos nossos colegas dermatologistas, ainda está chegando de uma forma muito heterogênea o conhecimento para cada um. Naturalmente, o paciente, principalmente mais informado, ele vai atrás de alguém que vai resolver esse problema dele, que ele já sabe hoje que tem solução. Então, acaba ficando para trás. Na verdade, eu vejo uma insegurança de achar que isso pode trazer um efeito colateral no futuro desconhecido. E são medicações muito mais seguras do que as terapias convencionais, que são os imunossupressores tradicionais, que trazem mais efeitos colaterais, né? Se a gente for comparar uma ciclosporina, um methotrexate, em termos de efeito colateral com um inibidor de interleucina 23 ou 17, tem muito menos efeito colateral. O médico, ele constantemente se atualiza, na maioria das vezes, ele estuda, tem o conhecimento, esse conhecimento é difundido, mas ele acaba tendo um fator limitante, que é a segurança, principalmente os médicos que são formados há mais tempo. Então, eu acredito que os nossos colegas têm muito cuidado, né, com a prescrição, e como ainda existe esse desconhecimento e esse gap entre o que eles sabem na teoria e o que eles fazem na prática, o medo é em relação a efeitos colaterais, ao que esse medicamento pode causar a médio prazo, e como manejar alguma queixa do paciente em relação à medicação. Algo novo sempre gera uma tensão, né, em relação à prática. Todos deveriam partir desse princípio, né, de que um dermatologista completo é aquele que faz tudo, né? Então, ele senta na sua frente, se ele estiver atrás de alguma queixa estética, você vai ajudar, e se ele está atrás de uma queixa clínica, você vai ajudar de acordo com o que ele te coloca como queixa. Então, partindo dessa premissa, eu não deveria nem falar sobre isso. Mas eu sinto que para a geração, de novo, que acabou focando muito na estética e deixou de lado passar esse bonde aí da imunologia, agora com esse mercado mudando
e a gente perdendo um pouquinho esse mercado por conta da estética estar na mão de várias outras especialidades, eu vejo a valorização da clínica como um diferencial dentro do consultório. Eu acredito que isso impacte muito na confiança que o paciente vai ter, na segurança que o paciente vai ter nos seus cuidados, porque hoje a gente sabe que, devido a tantas informações que o paciente acaba tendo por via digital, nas redes sociais, se o médico dominar, estudar e souber tomar decisões clínicas estratégicas e melhorar a qualidade de vida do paciente, isso vai melhorar a confiança e vai melhorar sim o desempenho profissional e vai chamar mais pacientes que querem que sua qualidade de vida melhore, que seu problema seja solucionado. Eu sempre penso que eu posso estar prescrevendo medicação ou para minha filha ou para mim, né, para alguém da minha família muito próximo, o que eu gostaria. Então essa normalmente é uma pergunta que vem junto assim. Eu me atrevo a dizer que isso muda muito, isso muda quase tudo. O paciente que convive, né, com uma doença dermatológica crônica, por vezes ele consegue esconder, né, principalmente quando a gente fala em psoríase, hidradenite supurativa, dermatite atópica, é um paciente que ele coloca roupas com mangas mais compridas, que ele usa somente calças, que ele não quer que as outras pessoas vejam as lesões, ou mesmo que ele sente muita coceira, muita ardência, a secreção da hidradenite supurativa, que é algo que limita muito a qualidade de vida do paciente. E quando nós conseguimos, enfim, melhorar, se não 100%, mais de 80%, esse desconforto, é como se o paciente voltasse à vida, voltasse a ser capaz de fazer atividades do dia a dia, atividades rotineiras que a gente nem imagina o quanto são importantes e que antes eles ficavam limitados e hoje eles conseguem renascer. É mais ou menos isso que às vezes eu escuto no consultório. Precisa estudar imunologia, é um bonde que está passando aí, porque todas as novas terapias hoje estão voltadas para isso, então a gente precisa entender o mecanismo de ação de cada doença para poder entender em qual ponto aquela medicação vai atuar, se essa chavinha vai virar. Então hoje os estudos todos estão voltados para isso. Eu aconselho a estudar, se atualizar, procurar saber de fontes seguras como é possível se familiarizar com novas terapias e como lidar com isso na prática. Nós precisamos aproveitar essa fase de estudos, de desenvolvimento, para nos atualizar e sim ser um diferencial como dermatologista, principalmente como um dermatologista clínico.